Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 1º de junho. Ministro Edson Fachin pautou para o plenário virtual do Supremo ações que questionam o inquérito das fake news. Entre elas está um habeas corpus do ministro da Educação, Abraham Weintraub, que deve ser julgado a partir do dia 12 de junho. E você vai ver também. O Ministério Público Federal instaura mais de 1.000 ações por desmatamento ilegal na Amazônia. Superior Tribunal de Justiça prorroga sessões por videoconferência até 1º de julho. E saiba mais sobre a escuta especializada de crianças e adolescentes, procedimento previsto em lei para prevenir e combater a violência física, sexual e psicológica. Começa no próximo dia 12. No próximo dia 12, o Supremo Tribunal Federal deve analisar no plenário virtual o pedido para que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, seja excluído do inquérito que apura ofensas contra ministros e a disseminação de fake news. Quem tem as informações é a repórter Viviane Novaes. O pedido de habeas corpus foi apresentado pelo ministro da Justiça, André Mendonça, depois que Weintraub xingou os ministros do Supremo e defendeu a prisão deles na reunião ministerial do dia 22 de abril. O relator, ministro Edson Fachin, liberou o caso para julgamento no plenário virtual. Os ministros têm 6 dias para apresentar o voto no sistema eletrônico do Supremo. Se algum deles apresentar destaque, aí o caso vai para julgamento no plenário físico. Também no próximo dia 12, o Supremo deve começar o julgamento no plenário virtual de um mandado de segurança da Associação Nacional dos Procuradores da República, que questiona o mesmo inquérito. A associação pede que as investigações sejam suspensas, assim como um salvo-conduto para que procuradores não sejam alvo das apurações. O plenário do Supremo julgou 97 processos na sessão virtual encerrada na semana passada. E sobre isso nós vamos falar agora ao vivo com a nossa consultora jurídica, Karina Zucolotto. Oi, Karina, boa noite. O que você destacaria do plenário virtual para a gente? Oi, William, boa noite para você, boa noite a todos. 97 processos foram só aqueles julgados no plenário virtual. Se contarmos os julgamentos realizados pela primeira e segunda turmas, esse número vai para mais de 460 julgamentos realizados no período de 25 de maio até 22 de maio, até o dia 22 de maio. Muitos julgamentos realizados e nós temos uma novidade essa semana. Nesses julgamentos realizados em ambiente virtual, a partir dessa semana, então, os ministros terão 6 dias úteis para proferirem os seus votos nesses julgamentos que estarão disponíveis. Antes, eram apenas 5 dias úteis e a partir dessa semana serão 6, começando à meia-noite da sexta-feira e seguindo até a sexta-feira seguinte, às 23 horas e 59 segundos da outra sexta. Muitos julgamentos poderão ser realizados, então, nesses 6 dias úteis. E dentre aqueles que foram realizados na semana anterior, destacaria uma ação direta de inconstitucionalidade da relatoria do ministro Gilmar Mendes, que por maioria acabou sendo julgada procedente e declarada inconstitucional uma lei do estado de Rondônia, que teria garantido aos servidores públicos do Poder Judiciário local um reajuste em suas remunerações. Segundo o ministro Gilmar Mendes, que, como eu disse, foi acompanhado pela maioria, o projeto de lei inicial deveria ter sido proposto pelo chefe do Poder Executivo, pelo governador do estado, e não pelo Poder Judiciário, como de fato foi. Nesse vício de iniciativa, incorreu em inconstitucionalidade formal, o que leva à inconstitucionalidade da lei, não pode ser aplicada. No entanto, os ministros, por maioria também, ficou vencido apenas o ministro Marco Aurélio, modularam os efeitos dessa decisão. Isso significa dizer que aqueles reajustes que já haviam sido absorvidos na remuneração de alguns servidores serão mantidos e, com reajustes futuros, deverão ser compensados. Esse foi apenas um dos 462 julgamentos realizados em ambiente virtual, como a gente disse, do dia 22 de maio até o dia 28 de maio. Agora pensa, William, se com 5 dias úteis eles julgam 462 processos, imagine agora com 6 dias úteis para esses julgamentos. É com você. Obrigado pelas informações, Karina.
A Associação dos Juízes Federais, associações de magistrados e integrantes de ministérios públicos divulgaram notas manifestando preocupação com os crescentes ataques ao Supremo Tribunal Federal e ao Poder Judiciário. O texto afirma que essas manifestações autoritárias e antidemocráticas buscam dar indevido caráter ideológico à atuação jurisdicional e demonstram desprezo absoluto à independência judicial. Eles também afirmaram que esses episódios em nada contribuem para a gestão das atuais crises sanitária e econômica e que qualquer investida contra a democracia e a Constituição devem ser rechaçadas. Também houve manifestação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e do presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, Fabiano Dallazem. Eles assinaram nota em defesa do Estado Democrático de Direito e de repúdio a atos que possam afetar um ambiente de normalidade institucional. Em Manaus, a Justiça determinou providências urgentes para garantir a proteção de indígenas e de povos tradicionais durante a pandemia do novo coronavírus. O governo federal e órgãos responsáveis pelas políticas de atenção em saúde, segurança alimentar, assistência social e previdenciária dos povos indígenas e comunidades tradicionais do Amazonas terão de garantir às comunidades acesso a todos esses benefícios de forma irrestrita. Assim, essas pessoas não vão mais precisar se deslocar até as zonas urbanas, normalmente bastante distantes. Essa é uma forma para conter a disseminação do novo coronavírus. Entre as medidas está a determinação do prazo de 15 dias para que os órgãos responsáveis apresentem o cronograma de fornecimento de alimentos com datas de entrega para todas as comunidades vulneráveis. No pedido, o Ministério Público destaca que as políticas públicas de benefícios sociais e previdenciários do governo federal estão obrigando os indígenas e povos tradicionais a romper o isolamento social recomendado. O Ministério Público Federal instaurou mais de 1.000 ações por desmatamento ilegal na Amazônia. Entre as áreas exploradas estão terras indígenas e unidades de conservação. Só em maio foram 1.023 ações contra 2.262 réus por desmatamento ilegal na Amazônia. São cobrados 3 bilhões e 700 milhões de reais de indenização para a reparação de mais de 231 mil hectares de floresta degradados. Essa foi a terceira fase do projeto Amazônia Protege. O Ministério Público Federal mapeou pontos de desmatamento entre agosto de 2017 e dezembro de 2019. As ações foram nos estados do Amazonas, Mato Grosso, Pará, Acre, Rondônia, Roraima e Maranhão. Entre as áreas exploradas ilegalmente, a investigação também detectou desmatamento em unidades de conservação e terras indígenas. Ao responsabilizar os infratores, o projeto tenta diminuir a sensação de impunidade na região. E a seguir, iniciativa da Justiça de Pernambuco aumenta as chances de adoção por meio das redes sociais. É tratar as pessoas como elas devem e merecem ser tratadas, respeitando aí a condição e a característica de vida de cada pessoa. O Superior Tribunal de Justiça publicou hoje uma instrução normativa prorrogando as sessões de julgamento por videoconferência até o dia 1º de julho, final do semestre judiciário. As sessões por videoconferência das turmas, das sessões e da Corte Especial foram autorizadas pelo Pleno do STJ em razão da pandemia do novo coronavírus e começaram a ser realizadas no dia 5 de maio. Todas são transmitidas pelo canal do STJ no YouTube, com tradução para a língua brasileira de sinais. A ouvidoria do Superior Tribunal de Justiça já recebeu mais de 1.000 pedidos desde que começou o isolamento social. As dúvidas vão desde prazos processuais até detalhes sobre a lei de acesso a informações. Com o isolamento domiciliar, o site do STJ se transformou na porta de entrada da ouvidoria do tribunal. É por meio eletrônico que tem chegado a maioria dos pedidos de informações, sugestões e reclamações. Desde o dia 16 de março, quando foi encerrado o atendimento presencial no STJ como medida de combate ao novo coronavírus, até o dia 16 de maio, foram 1.176 manifestações. Em vários casos, a ouvidoria recebeu sugestões e dúvidas sobre prazos processuais, situação de presos nas penitenciárias, liberação de precatórios para idosos e fez a ponte entre advogados e gabinetes dos ministros.
Usualmente, nós conseguimos responder às demandas da ouvidoria em até 2 dias úteis, mas no início do mês de março, mesmo com o aumento dessas dúvidas, dessas manifestações, nós conseguimos responder às demandas em 1,4 dia, ou seja, nós reduzimos o nosso prazo de resposta ao cidadão. A equipe da ouvidoria, que tem se reunido por meio de videoconferências, é também responsável pelas respostas a pedidos com base na Lei de Acesso à Informação. Em março foram 18 solicitações, em abril 11 e em maio 3 pedidos. Tatiana explica que a ouvidoria é um canal de comunicação do cidadão com o STJ e que a maioria das manifestações tem chegado por meio do preenchimento do formulário eletrônico, disponível no site do STJ na aba Ouvidoria. Basta fazer um cadastro para enviar a manifestação. Além disso, tem também outras formas de contato, como o e-mail, telefone e carta endereçada ao STJ. Os Ministérios Públicos Federal e do Trabalho assinaram com a Caixa Econômica um protocolo de intenções que traz uma série de medidas para evitar aglomerações nas agências bancárias. A maior preocupação do Ministério Público é com o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 para pessoas de baixa renda que não puderam trabalhar durante o período de distanciamento social e também com o pagamento do Bolsa Família, que levam milhares de beneficiários às agências. Entre as medidas que a Caixa Econômica Federal se propôs a tomar ao assinar o protocolo estão a definição de dias e horários de atendimento, a marcação de lugares em filas internas e externas, respeitando a distância segura e a distribuição de álcool em gel e equipamentos de proteção para os funcionários das agências. O Tribunal de Justiça de Minas inaugurou o novo Fórum do município de Peçanha. O prédio foi construído para abrigar até 2 varas e melhorar o atendimento à população. A cidade de Peçanha, no Vale do Rio Doce, foi fundada em 1881. 11 anos depois, o Poder Judiciário chegou à região. O fórum local, durante muitos anos, funcionou neste casarão, um estilo de arquitetura que remete a mais de 130 anos de história. Mas o prédio se tornou pequeno para as demandas da comarca, que é composta pela cidade sede e por mais 6 municípios. A projeção é que no futuro próximo a gente espera que possa inaugurar uma 2ª vara, porque nós temos uma distribuição alta, né, um acervo alto. Então acho que o tribunal já construiu, já projetou esse edifício pensando nisso. Num dos padrões do Plano de Aceleração de Obras do TJMG, o novo Fórum Gonçalves Chaves é bem maior, tem 1.500 metros quadrados, 2 andares e foi construído para abrigar até 2 varas. Esse nosso padrão hoje que encontramos em Peçanha vai dar origem agora aos padrões betas do tribunal, que ele serviu como escopo para montar um novo padrão para atender nas áreas, para poder ser expansivo até mais 1 vara. E aqui a gente colocou a mesma coisa de todos, a tecnologia, a acessibilidade, para que dê acesso à população. Todas as placas têm pictogramas para deficiente visual, para cadeirante. Durante a cerimônia de entrega, a desembargadora Maria Luísa de Marilac, natural da cidade, se emocionou muito. Desejo que este fórum seja o símbolo de uma sociedade peçanhense mais justa e mais solidária. Que neste novo espaço os conflitos sociais sejam realmente pacificados. Hoje nós estamos aqui entregando a comunidade de Peçanha, ao lado da desembargadora Maria Luísa de Marilac, entregar a essa comunidade esse belíssimo prédio. A Polícia Civil do Distrito Federal começou nesta segunda-feira a capacitar policiais para o atendimento ao público feminino. O objetivo é sensibilizar e conscientizar todos os servidores da área. O curso inclui compartilhamento dos protocolos e a preparação específica para atuar com as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Participam presencialmente todos os servidores da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher e, de forma remota, os servidores das seções de atendimento às mulheres das demais delegacias da capital federal. Além deles, têm acesso à transmissão online em tempo real às secretarias estaduais de políticas para as mulheres de todos os demais estados e também policiais civis de todas as regiões. Segundo a delegada Adriana Romana, esse curso é inédito na Polícia Civil do Distrito Federal. A finalidade do curso é capacitar os servidores para que eles tenham
pleno conhecimento e também sensibilizá-los quanto à questão de gênero, né? E principalmente dar um atendimento de excelência para as mulheres. No primeiro dia de aula, o tema foi o cenário mundial da violência contra a mulher no contexto da pandemia. Na terça-feira, vão ser apresentados os vários tipos de violência contra a mulher. O curso vai até esta sexta-feira, dia 5 de junho. Agora vamos falar de adoção. Um projeto pioneiro do Tribunal de Justiça de Pernambuco mostra que as redes sociais podem facilitar o encontro entre candidatos a pais e crianças e adolescentes que estão à espera de um lar. E os resultados são especialmente positivos nos casos de adoção tardia. Foi em 2017 que Janaína e Ismael perceberam que a adoção seria o caminho para realizar o sonho de serem pais. Uma decisão que o casal tomou após 4 anos de muitas tentativas frustradas de engravidar. No início, a intenção era acolher até 2 irmãos, mas em 2019, depois do cadastro no Sistema Nacional de Adoção, acabaram adotando 4 crianças. Esses são os nossos filhos e nós louvamos a Deus por ter uma família tão grande e tão linda como eles. O que essa história tem de diferente de tantas outras pelo Brasil é a forma como o casal conheceu os filhos adotivos. Foi pela internet, nas redes sociais do projeto Família Busca Ativa, do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O projeto Família já existe desde 2009, com a implantação do Cadastro Nacional de Adoção, na época, e já existia como uma forma de buscar ativamente pretendentes para aquelas crianças e adolescentes que já estavam disponíveis para adoção, porém sem pretendentes. Com a legitimação dessa busca com a divulgação de imagens nas redes sociais, a busca ativa se alargou consideravelmente. A primeira foto de uma criança disponível para adoção foi publicada em dezembro de 2016. Hoje, mais de 90 crianças e adolescentes ganharam uma nova família dentro dos padrões da chamada adoção tardia. Graças à divulgação de imagens nas redes sociais dessas crianças que representam um grupo das chamadas adoções necessárias ou tardias, pois, em função de seu perfil, seja pela idade elevada, seja por serem grupo de irmãos ou terem alguma deficiência ou enfermidade, não tem preferência para a grande maioria daqueles que estão já habilitados para adoção pelo SNA. Apesar do primeiro contato ser feito pela internet, os estágios seguintes de aproximação das crianças com os interessados em adotar seguem os trâmites comuns de qualquer outro processo de adoção determinados pela legislação brasileira. Durante toda a aproximação e também durante todo o estágio de convivência, avaliamos a situação sociofamiliar desse casal. Quando você toma a decisão de adotar uma criança, você não somente está fazendo uma alegria, levando uma alegria para uma criança, mas também você está levando alegria para a sua vida e para a sua casa. A relação da gente é tão forte que é como eles sempre tivessem existido na nossa casa. E hoje em dia a gente não sabe como seria a nossa vida sem eles. A gente não consegue imaginar como seriam nossas vidas sem as crianças. E no próximo bloco, conheça a experiência da Justiça do Distrito Federal na escuta especializada de crianças e adolescentes. Voltamos em instantes. Justiça, para mim, é quando se dá oportunidade para que todas as pessoas de classes sociais, raça, sexo, sejam tratadas da mesma forma. Você já ouviu falar em escuta especializada de crianças e adolescentes? Esse é um procedimento previsto em lei para prevenir e combater a violência física, sexual e psicológica. Conheça agora a experiência no Distrito Federal, coordenada pelo Tribunal de Justiça. Centro Educacional do Guará, a 15 quilômetros de Brasília. Aqui estudam quase 600 alunos do ensino fundamental. A sala da orientadora educacional Rosane Araújo é conhecida como a Sala dos Segredos. Na Sala dos Segredos, eles se sentem muito à vontade de saber que eles têm um local de escuta. Alguém que pode acolher o sofrimento que eles acabam trazendo.
A orientadora organiza palestras em que pede aos alunos para escreverem mensagens como estas, sobre algum medo ou situação de incômodo. Segundo Rosane, pelo menos 20% dos relatos são de violência física, psicológica ou sexual. Muitas crianças contam relatos de abusos sexuais, de abusos físicos, psicológicos. E diante dessa demanda, eu, de maneira discreta, quando eu percebo que é um abuso sexual mesmo, eu já comunico para os meus gestores e eles passam para o conselho tutelar. O que a Rosane faz na escola é chamado de escuta especializada, uma medida criada por lei em 2017 que entrou em vigor no ano seguinte. O trabalho é feito em várias partes do país para proteger crianças e adolescentes de qualquer tipo de violência. A Lei 13.431 estabelece o Sistema de Garantia de Direitos de Crianças Vítimas ou Testemunhas de Violência. O texto diz que a escuta é um procedimento de entrevista sobre situação de violência com a criança ou adolescente perante órgão da rede de proteção. A escuta é diferente do depoimento especial, também previsto na lei, que é feito na delegacia ou na Justiça. No Distrito Federal, o trabalho é coordenado pelo Tribunal de Justiça e a escuta não só é feita nas escolas, mas também em outros órgãos como centros de saúde e de assistência social. Os profissionais são capacitados para ouvir as crianças e adolescentes. O profissional que realiza a escuta, ele encaminha, se aparecer alguma situação de violação de direitos da criança e do adolescente, encaminha-se um relatório, um ofício para o Conselho Tutelar, que ficará responsável por promover o cuidado tanto da criança como da família. Trabalho por celular fora do expediente garante horas de sobreaviso a técnico de empresa telefônica. A decisão da primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho. Em depoimento, o empregado alegou que recebeu um telefone celular da Oi e que a empresa o acionava por meio do aparelho em qualquer horário, até mesmo aos finais de semana. Segundo ele, havia necessidade de ficar à disposição da empresa fora do local de trabalho para atender a esses chamados. Em defesa, a Oi sustentou que a utilização de telefone celular não autoriza o deferimento do regime de sobreaviso. Para a empresa, as horas inclusas já estariam remuneradas, uma vez que não havia restrição à liberdade de locomoção do empregado. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná, reformou a sentença que havia negado o pagamento das horas de sobreaviso. O regional entendeu que o técnico foi impedido de se desconectar das responsabilidades do trabalho. A empresa, então, recorreu ao TST e o relator na primeira turma, ministro Valmir Oliveira da Costa, explicou que para entender de forma contrária seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela súmula 126 do TST. Todos os ministros seguiram o voto do relator. Assim, ficou mantida a decisão do TRT, que condenou a Oi a pagar ao empregado as horas de sobreaviso. A Polícia Federal cumpriu hoje 4 mandados de busca e apreensão no Ceará para apurar um possível desvio de recursos do fundo eleitoral. O dinheiro foi repassado para uma candidata a deputado estadual nas eleições de 2018 no estado. De acordo com as investigações, a candidata não prestou contas dos R$150 mil que ela recebeu para fazer os materiais de campanha. As suspeitas de fraude começaram pelo valor que foi repassado a ela, maior inclusive que o dinheiro encaminhado a candidatos que conseguiram se eleger. A operação também atingiu a sede do partido político e uma gráfica. Os nomes da candidata e do dono da gráfica não foram divulgados pela polícia. Se forem condenados, eles podem pegar entre 2 e 6 anos de prisão, além de ter que pagar multa. O Tribunal Superior Eleitoral recebeu R$2 bilhões do fundo eleitoral e agora terá o prazo de 15 dias para calcular e divulgar os valores que serão repassados aos partidos políticos. Os recursos do fundo público deverão ser usados no financiamento das campanhas eleitorais dos candidatos a prefeito e vereador. Pelo menos 30% do dinheiro deve ser destinado às candidaturas femininas. E o Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Amanhã, excepcionalmente, a segunda edição do Jornal da Justiça vai ao ar 1 hora mais cedo, 5h30 da tarde. Na sequência, às 6 horas, a TV Justiça vai transmitir ao vivo a posse do ministro Alexandre de Moraes como ministro titular do Tribunal Superior Eleitoral. Uma boa noite para você. Até amanhã.